Dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje eu estarei falando um pouco sobre a palavra do Senhor. E bem, hoje estarei lendo para vocês no seu capítulo 15, no seu versículo 22 e 23 de 1 Samuel, que diz bem assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, aqui no contexto dessa palavra, quando Saul ele desobedeceu a palavra do Senhor. E bem, aqui Samuel estava falando com ele sobre o porquê que ele tinha trazido animais de lá do reino de Amaleque, de Agag, sendo que era para ele exterminar tudo, matar boi, matar todo o povo de Amalequitas, porque esse povo foi o povo que lá no começo, o primeiro povo que atacou Israel quando Israel saiu do Egito, ou seja, era um povo que era uma ameaça contra o povo de Deus. Ou seja, esse povo deveria ser exterminado para que assim acabasse as ameaças, porque era um povo pecador e que não gostava de honrar a Deus. E também tinham deuses, idolatravam deuses deles lá, enfim. Mas esse povo aí deveria ser exterminado por Saul. Porém, Saul, ele poupou o rei e também poupou mulheres e crianças, só matou homens. E por isso, ele também trouxe animais como sacrifício. Na verdade, ele não poupou mulheres e crianças, mais ou menos isso. Mas ele também não poupou os animais. Ele não poupou os animais, seus animais e o rei Agag. Aí, nisso, ele trouxe os animais e falou que era para sacrificar o Senhor, que o povo ia sacrificar o Senhor. O povo, no caso, o povo de Amalequitas. Porém, esse povo não era o povo de Deus. Eles eram um povo que simplesmente não gostavam de Deus, e por isso Deus não os, como posso dizer, não os aceitava, entre aspas. Porque Deus aceita todos, mas aquele povo não aceitava Deus Todo-Poderoso mesmo, o Deus mesmo. É o povo que não aceitava, Deus aceita, mas eles não. Mas continuando, aqui Samuel estava falando sobre o porquê que Saul desobedeceu a palavra do Senhor. E bem, tem uma das frases bem famosas da Bíblia que todo mundo fala também, que o obedecer é melhor do que sacrificar. E é verdade, obedecer a Deus é muito melhor do que você sacrificar, porque é melhor você obedecer a Deus mesmo passando vergonha e humilhação agora do que você sacrificar lá na frente, custando mais que tudo do que uma vergonha e humilhação que você ia passar. Ou seja, meus irmãos, nós temos que obedecer a Deus, porque o princípio da sabedoria, como Salomão disse, é o temor a Deus. E temor a Deus não significa você ter medo dele, mas sim ter um temor de amor. Porque, como João disse em 1 João, que onde não há amor, há temor. Ou seja, logo, o perfeito amor anula o temor. Ou seja, é um temor com amor. Você, por exemplo, você não peca. Por exemplo, você não peca porque você tem medo do inferno. Você não peca porque você sabe que isso vai te afastar de Deus, que isso não agrada a Deus e que isso também não vai fazer bem para si mesmo, para você mesmo. Ou seja, isso é puramente maléfico. Ou seja, você não peca porque você vai, meu Deus, eu vou estar condenado ao inferno. Não, você já é salvo. E se você errar, tá tudo bem. Porque um escolhido não quer dizer que o escolhido, ele nunca vai errar. Jesus, ele é o próprio Deus, o próprio Deus em carne. Ele nunca errou para que ele fosse o sacrifício vivo. Porém, não quer dizer que o escolhido nunca vai errar. Deus não errou. Mas as pessoas... Deixa eu citar outra pessoa, por exemplo, aqui. Deixa eu ver um escolhido que simplesmente foi escolhido por Deus, mas errou. Pedro foi escolhido para ser líder da igreja. Mas olha o tanto que Pedro errou. Pedro duvidou de Jesus quando ele estava no mar. Pedro simplesmente, ele negou Jesus. Ou seja, a gente fica muito olhando para o erro das pessoas, mas não olha para o depois que elas superaram esse erro. Ou seja, quando Jesus veio restaurar Pedro foi restaurado, então finalmente Pedro se tornou um dos maiores pregadores e
dos maiores regentes que conseguiram mais almas no reino dos céus, porque lá em Atos fala que Pedro ele pregou para algumas pessoas e conseguiu render mais de 4.000 almas, 5.000 almas, quase 5.000 almas. Ou seja, meus irmãos, nós temos que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E sobre isso, obedecer não significa Deus é a sua primeira missão na sua vida cristã. Se você está começando agora aí, não, meu filho, eu quero que você faça que nem os profetas, vai pregar lá, monta um palco, convida 35 milhões de pessoas e começa a pregar. Não, Deus não vai começar assim. Deus sempre começa nas decisões pequenas. Meu filho, pega isso, meu filho, para de fazer esse hábito, meu filho, sei lá, sempre. Deus nunca vai começar do alto para você chegar ao alto, ele vai começar do baixo até você ir pro alto. É uma linha linear, ou seja, é reto assim, ó, que nem uma montanha. Ou seja, meus irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui, como fala a palavra de Deus, no versículo 22, a continuação, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Ou seja, é melhor você atender ao chamado de Deus do que você sacrificar a gordura de carneiro. O que seria a gordura de carneiro? O seu sacrifício, por exemplo, a gente não sacrifica animal, mas seria um sacrifício de uma coisa que não era necessário que você perdesse, mas infelizmente você teria que perder. Por exemplo, Deus fala, meu filho, sai de celular um pouco, fica menos horas nele, você decide não obedecer. Passa um tempo, Deus vai lá e tira o celular. Pronto, virou sacrifício. O celular agora é um sacrifício, já foi. Aí você fica triste, por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus, sabe por que ele tirou o celular? Não foi porque ele te odeia ou porque ele quer ver o seu mal, não. É porque ele quer o seu bem. Por isso, infelizmente, ele teve que fazer isso. Você teve que sacrificar o celular, infelizmente. Ou seja, é melhor atender ao chamado de Deus, ou seja, a obediência, ser obediente a Ele, a palavra de Deus, do que você simplesmente sacrificar depois. Ou seja, se quiser viver em santidade, é necessária obediência, submissão. E aqui, como fala o versículo 23, a continuação, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Ou seja, imagine o nível do pecado que ninguém, nunca ouvi alguém falar sobre isso, mas muita gente deve ter falado desse versículo. Porque aqui, ó, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha o nível do pecado. Você se rebelar contra Deus é como o nível de um pecado de feitiçaria. Os pecados, não existe pecado pequenininho e nem pecado grandão, porque não tem comparação assim, mas tem pecados que são mais hediondos e pecados que são mais, por exemplo, um pecado de estimação, um pecado, por exemplo, você, sei lá, julga os outros. É um pecado que não é tão, meu Deus. Aí aqui, o de feitiçaria, você fala com demônio, você invoca demônio, isso aí já é algo bem delicado. Ou seja, olha a comparação do pecado aqui, que o próprio profeta falou aqui, a partir da inspiração do Espírito Santo, imagine. E também tem um outro pecado que fala bem assim, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Ou seja, o pior de todos, que infelizmente muita gente faz hoje. Porfiar, o que é porfiar? Porfiar é simplesmente persistir, resistir e dizer, não, Deus, eu prefiro a minha vontade porque eu sei o que eu faço, eu sou o melhor de todos. Ou seja, você está idolatrando a si mesmo. E além disso, aqui como fala, é como iniquidade e idolatria. É uma iniquidade que... O que é iniquidade? Iniquidade é quando o pecado se torna normal. Você acha que é normal você ser, que você persista a Deus, resista ao Espírito Santo e... Além disso, você idolatra a si mesmo. Você fala, não, eu sou melhor, eu que sei minhas coisas, que é Deus pra mim. Ou seja, meus irmãos, parem de tratar Deus como se ele fosse só um amigo, um conselheiro que, não, Deus tá ali, deixa ele ali, que eu vou deixar ele lá com os conselhos dele e é isso, vou seguir minha vida. Não, Deus, a gente nasceu para ser submisso a Deus e não nasceu para ser dono de Deus. Entenda isso, Deus, você é criatura, você não é Deus não. E você, a vida é minha, a vida não é sua. Quem te deu a vida é Deus, ele pode muito bem tirar. É isso. Pronto, quebrei o seu ego agora, e agora? Ou seja, meu irmão, não tô falando isso pra te massacrar, não é pra ver o seu mal, não. É simplesmente porque eu te amo. Ou seja, eu estou revelando o amor do Pai em você. Eu sou como, por exemplo, os cristãos devem ser como a lua. O que é a lua? A lua faz o quê? Reflete a luz do sol. Ou seja, nós só refletimos a luz do sol. Ou seja, quem é o sol? Jesus Cristo. Ou seja, meu irmão, tudo que estou fazendo aqui é o ato de amor que Jesus já fez em mim. E ele também reflete esse amor em você. Mas é necessário que você abra o seu coração para que ele reflita de novo para outra pessoa. Ou seja, temos que ser várias luas para várias pessoas que infelizmente estão com o coração trancado
e duro, que infelizmente muitas pessoas hoje são encobertas por ego, orgulho, vaidade, soberba, mas enfim. E bem, o estudo de hoje, a palavra de hoje, é sobre isso, meus irmãos.